Olá, boa noite, tudo bem, gente? Vamos lá, vamos entrando. Vou testando aqui o áudio, o som. Eu vou, acho que entrar da próxima semana, gente, com umas musiquinhas, assim, pra gente já entrar um somzinho animado, né? Música é sempre bom. O que vocês acham da sugestão da música? Enfim, ó, vão me dizendo se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se estão me vendo bem, conexão tá ok. Daqui a pouco eu vou chamar a Bruna pra gente bater esse papo incrível hoje sobre maternidade. A Bruna que é mãe de gêmeos vai contar um pouquinho pra gente aí também do dia a dia dela, que a gente tem curiosidade de saber como é que é, né, gente, ser mãe de gêmeos, porque eu vou falar uma coisa. Eu sou mãe de um filho, né? E, gente, é puxado, viu? Pra quando a gente trabalha fora, principalmente, tal, é puxado. Então eu fico imaginando gêmeos. E que a demanda é parecida, né? Porque se a gente for pensar, tem a mesma idade, então as mesmas acabam tendo as mesmas necessidades. E aí, como é que a mãe faz pra se dividir, né, gente? Deve ser bem complicado. Mas o amor de mãe supera tudo. É, eu vou ver se a Bruna já tá aqui, se ela já entrou pra gente começar. Já, vou aceitar. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo bem. Prazer em conhecê-la. Estou aqui curiosa com a sua Prazer. história. Ai, que legal. Bruna, eu queria primeiro, né, que assim, te agradecer por você ter aceito aí nosso convite. Muito obrigada. Imagino que a sua agenda também seja bastante corrida, ainda mais sendo mãe de gêmeos. É, bastante. Mas, mas muito obrigada mesmo. E eu queria que você começasse então se apresentando aí para as pessoas que ainda não te conhecem, para saber um pouquinho mais sobre você. Então, meu nome é Bruna. Como todo mundo me conhece, é Bruna dos Gêmeos, mãe de gêmeos, né? E assim, sempre meu sonho foi ser mãe. E ainda mais de gêmeos. Sempre falava, vou ter filhos gêmeos e vou ter filhos gêmeos. E o que aconteceu? A gente teve gêmeos. E você teve E gêmeos no processo natural ou foi eu não ovulava, então eu tomei o tá? remédio. Mas também tem gêmeos na minha família, sabe? Aí foi os dois juntos. Então tá bom, e deu sorte já, né? Deu, arranjar de primeira e já veio o casalzinho. Ai, que bom, que lindos. E aí conta um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia de começar, né? Como que era a sua vida antes de ser mãe, assim? Ai, eu nem lembro como que era a minha vida antes. Até a gente comenta, meu Deus, o que que a gente fazia no tempo o dia inteiro? Porque agora, sim, é uma correria total com criança. Por mais que eu trabalhe, né, em Sim, casa e corro pra lá e pra cá, mas a demanda da maternidade é algo, assim, muito, muito, muito trabalhoo. sim. E assim, a gente se adaptar Eles com essa estão com quantos rotina. anos? Eles estão com quatro anos. Ainda é uma idade que demanda bastante, né? Bastante, aham. E agora aquela fase de descoberta. E, nossa, e deu os dois, como é um menino e uma menina, é das duas partes, né? Alguma Sim. coisa de um e de outro. E a gente fica nessa loucura, mas mudou totalmente minha vida depois que eu fui mãe. Eu, assim, não me vejo. A Bruna de antes morreu, sabe? Porque eu não sou nada do que eu era antes. Depois que eu me tornei mãe, nasceu outra pessoa. A gente também amadurece muito, né? Sendo mãe, Muito, assim. muito, muito, muito. Nossa, parece que do dia pra noite, assim, a gente se transforma, amadurece. E como que é a tua vida hoje, assim, né? Com a tua agenda corrida, com eles? Como surgiu essa ideia também de você ter a página e colocando a sua rotina de vida? Como é? Então, como eles nasceram prematuros extremos, nasceram de 27 semanas, e eles eram muito pequenininhos, assim, foram milagres de Deus mesmo, os dois, de estarem vivos. Aí a gente tirou uma foto deles quando eles tinham bem pouquinhos dias e essa foto viralizou na internet que eu postei. No começo eu fiquei assim meio retraída, não queria saber de rede social, contar para todo mundo porque era muito prematuro, né? Eu quis me esconder assim no começo.
Aí, após isso, a gente tirou essa foto e viralizou, assim, de uma forma que eu nem esperava. Não era o meu objetivo, sabe? Ah, Aí foi indo e que eu comecei a contar os relatos que a gente passava, né, na UTI lá e o dia a dia e foi indo e aconteceu tudo natural, assim, sabe? Não foi e algo quanto tempo eles programado. ficaram na UTI, que você teve que ficar Eles com eles aí? ficaram 50 dias na UTI e mais 15 de berçário. Então, 2 meses e pouquinho de hospital. Nossa, eu imagino que nesse momento seu coração ficava assim, Nossa, né? não era fácil, Porque mas assim, eu olho agora lá pra trás e falo, meu Deus do céu, que da onde que eu tinha tanta força, eu era muito tranquila, assim, sabe? E eu vi que é só Deus mesmo pra nos fortalecer, né, nessas horas difíceis, porque se a gente for pensar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né, a gente acaba surtando. A gente sempre tem que, né, ter a esperança, a fé, acreditar que vai dar certo e que vai ficar tudo bem. E graças a Deus foi o que aconteceu. e eles dependiam também, né, totalmente de você, até Sim, por conta da amamentação. A gente tem que estar mais, isso. tem, pelo menos Tranquila. tentar estar mais tranquila, né? Porque a Isso, aham. gente sabe que isso influencia no leite. Então, Sim, as mulheres acabam passando aí por uma superação mesmo, né? Acho que ser sim, mãe, ser mulher, eu acho que já é uma bênção também, né? Porque eu acho sim, que a gente poder gerar, a gente poder ter um filho é uma coisa muito inexplicável, né? Acho que sim. talvez o homem ele acaba ficando um pouco a par disso, porque ele não tem esse sentir, né? Desde o primeiro momento que a gente sabe que está grávida, É realmente diferente. é diferente, né? Assim, do que é Sim. para ele, assim. É a E é nossa, um é o amor assim, né? rosto, muito, é inexplicável. E aí você resolveu criar sua página, né, por conta disso. E aí foi Sim. crescendo, né? Então o número de pessoas que se Isso. Uhum. interessavam sobre esse assunto, que queriam saber também, acho que imagino eu que também muitas mães, mães de gêmeos também, né? Querendo Sim. saber Aí agora. aconteceu que muitas mães se identificaram, algumas estavam passando pela mesma fase que eu estava passando, então uma estava fortalecendo a outra. Algumas me contavam, eu já passei por isso, passei, fiz isso, aquilo. E outras que começaram a me seguir, assim, por estarem grávidas, acredita que aconteceu a mesma coisa depois? Tipo, coisa de poucos Nossa, dias. Daí depois vieram me contar, nossa, eu passei pela mesma coisa que você, inclusive de gêmeos também. E, nossa, é muito. É incrível, assim. eu tenho até algumas perguntinhas para você que mandaram. Uhum. A Camila me perguntou aqui se a duração do trabalho de parto de gêmeos é maior. Daí, no seu caso, eu não sei como foi, porque foi uma gravidez que foi um pouquinho antecipada, né? Uhum. Então, eu tava grávida, tranquila, não tinha nada, não tive nenhum problema de gestação. Do dia pra noite, comecei a entrar em trabalho de parto com 27 semanas. Aí fui ao hospital, já tava com a dilatação máxima, saindo já os bebês nascendo assim. E o hospital que eu fui aqui em outra cidade, próxima aqui, na minha cidade já não tem hospital maior assim que tem UTI, e esse hospital na época não tinha UTI. Aí Tá. tentaram segurar os bebês no máximo, aqueles remédios que aplicam na veia e tudo, e não segurava de jeito nenhum. Aí foi bem de madrugada, eu já comecei a sentir ele saindo, o Davi, sabe? Já no começo eu senti já ele saindo e, e só por Deus mesmo que não nasceu, que a gente conseguiu segurar, porque aquele hospital não tinha UTI. Se nascesse, então não ia ter o que fazer, sabe? Sem UTI, bebê muito pequenininho, né? Aí não Sim, tem sim. chance nenhuma de vida. Aí ele, teoricamente, ia nascer de parto normal. Aí, desde esse momento até o outro dia de manhã, eu fiquei nas contrações do parto normal, segurando para eles não nascerem, assim. Aí que encontraram vaga em outro hospital que eu fui transferida. Aí fizeram a cesárea. Mas se Tá. fosse Qual cidade que assim, você é? Palmeira, Paraná, Ah, pertinho tá. de Curitiba. Tá. As cidades menores acabam, muitas vezes acabam não tendo mesmo, né? Esse pronto Isso. atendimento, assim, com Uhum. UTI e tal. Eu imagino, assim, a sua expectativa, porque, na verdade, você entrando no trabalho de parto também, a mulher acaba sentindo, né? Todas aquelas Sim. dores do parto, enfim, mas É, aí eu é o senti as duas pensar, né? dores, sabe? Senti toda a dor do parto normal, aí depois a cesárea, mas assim,
Foi bem tranquilo. A cesárea depois foi bem tranquilinho, assim, por mais que for de dois, eles, né, bem pequenininhos também, Sim, mas eles nasceram correu tudo já bem. de 30 semanas, né? 27. Ah, tá. E assim, eu acho que para você hoje ver também, né, o crescimento deles, a evolução, né? Porque eu acho que para o pai e para a mãe é sempre uma expectativa do que vai acontecer agora nessa próxima fase, né? Porque a Sim. gente acaba trabalhando em área de saúde e o que a gente vê muito dentro dos hospitais também é que o médico acaba não conseguindo dizer muito ali daquele bebê, principalmente quando é uma gravidez muito prematura, né? Um parto prematuro, se aquele bebê pode ter sequelas ou não futuras, né? Então, assim, da parte Uhum. de crescimento, de evolução. Então, acho que para os pais é sempre aquela expectativa, né? O que E vai agora? acontecer? Como Aham. vai ser, né? E a evolução? E aí ele vai falar normal, ele vai andar normal, né? Ele vai comer. Exatamente. E é sempre aquilo. E E as pessoas que te acompanham, eu acredito que devem ficar nessa expectativa sim, também, quem está aham. começando lá atrás, né? Exatamente. Muitas pessoas me acompanham desde o comecinho, então veem algumas, às vezes, né, o Instagram não mostra muito tempo e falam, nossa, como eles cresceram, fazia dias que eu não via e tal, é muito gostoso, assim, sabe? E no hospital mesmo, eles ficaram 50 dias de oxigênio, então 50 dias é muito tempo, né, para um Sim. bebê usar E aí muita oxigênio. gente do hospital também acaba, né, lembrando Sim. também, né? Sim. E aí o médico já quando a gente ganhou alta, ela falou, "Ó, é muito tempo de oxigênio, eles podem, né, ficar com sequelas neurológicas e enfim. E graças a Deus não ficaram assim bem, foi bem tranquilo e Ah, eu também tenho um Davi, ó. Inclusive, eu tenho até ai, que tatuado legal. aqui, ó. Que lindo. Olha, eu tenho uma outra pergunta para você. A Lilian Tá. perguntou se os gêmeos, se eles querem tudo igual. Será que tem isso? Não. Os meus assim são totalmente opostos em tudo, tudo, tudo. Aí eles só querem a coisa igual, por exemplo, um tá brincando com um brinquedo, o outro quer aquele brinquedo. Mas o resto, eles são bem diferentes. É cada um com a sua personalidade também, Cada né? um tem a sua personalidade. Que eles são de placentas diferentes, é a mesma gestação, né? Mas é diferente, né? Mas, Sim. assim, eles têm uma ligação muito, muito forte. Quando um tá sofrendo, sentindo dor, alguma coisa assim, o outro sente. E é algo incrível, assim. Que curioso, né? E a gente tem até uma pergunta aqui também, a Cleide falando que ela tem gêmeos e eles estão sempre grudados. Ela queria saber se os seus são assim também. Também são. Brigam quando estão perto, mas não ficam um longe do outro. E a Sibeli está perguntando assim: como é que você consegue auxiliar o trabalho com as duas crianças? Porque a gente sabe que é complicado, né? Não é fácil, assim, é uma loucura, porque demanda muito tempo, né? Quem é mãe sabe que é isso, aquilo e tal, mas os tempinhos vai encaixando ali para eles vão também para escolinha, o que me auxilia bastante. Daí eu recebo também ajuda da minha mãe, do meu marido, da família, assim, e é o que E dá vai tudo certo, juntando. né? Aham. E qual foi a sua reação, né, quando você soube que estava grávida de gêmeos e eram gêmeos? Nossa, eu Deve ser fiquei uma surpresa. muito, muito realizada, muito feliz. Que assim, a gente queria muito, mas a gente sabe que é difícil, né? Ter assim a gestação de gêmeos. Mas eu lembro até hoje, o médico falou: olha, são duas bolsas, é gêmeos. Nossa, foi assim, muito, muito bom mesmo. Deve ser uma sensação assim, muito diferente mesmo, né? E depois ainda Sim, saber que já são um casal, um né? casal, aham, Aí você fala, ai, bem que isso. ótimo, né? Sim, Depois eu não vou ficar tentando, ou ter uma menininha, ou ter um outra, é menino. bem isso. Então já veio os dois. Nossa, muito legal, muito bom mesmo. E a sua rotina hoje, assim, com eles, né, com 4 anos de idade, o que você acha que mudou ao longo do processo desses anos, né? Que se passaram, assim? Acho que além da gente ganhar mais maturidade, porque a mulher, depois que se torna mãe, realmente a gente ganha essa maturidade, né? Assim, de enfrentar as coisas, a gente se torna realmente, a gente deixa de ser filha para ser mãe, né? Então, Sim, isso eu percebo muito. Mas você
percebe, assim, alguma mudança diferente deles lá atrás e para agora? A gente cria, né, depois que se torna mãe, uma força que não sei de onde surge, a gente, né, faz tudo por eles, mas cada fase é uma coisa, né? Quando são bebezinhos, a gente tem aquela demanda, né, de amamentar, de não dormir muito bem à noite, e a gente vai se adaptando a isso. E conforme vai passando, assim, vai mudando tudo e a gente vai indo Agora junto. já Parece que dorme? assim eles já dormem. Acredito que eles dormem desde os 6 meses a noite toda. Então, para mim, foi muito tranquilo nessa parte, Ah, sabe? que bom, que Mas legal. assim, que é cansativo, né? A mãe não dormir, é puxado quando é bebê. Mas eu noto assim que cada ano, cada fase vai evoluindo, assim, evoluindo de E que eles fase. É acordam algo mais cedo, né? difícil. Sim, O bebê acaba acordando mais cedo também, né? E sim, criança também exatamente. acorda cedo. É Acorda 7 horas da cedo. manhã, eles já estão. Então, já ligado no 220. Os meus são assim. Mas é uma experiência super, eu acho que válida, né? E esse Vale muito a processo que pena. você tem de auxiliar essas outras mães. E acredito também que muitas mães que estão iniciando agora esse processo, às vezes mães que estão ainda com seus filhos na UTI, né, de um hospital, que Uhum, ainda está nesse processo, eu acho que é importante ter esse suporte, né? De falar, olha, tem alguém que já sim. enfrentou isso, que já passou por isso, e que fica tranquila que vai dar tudo certo, né? Sim, Acho que exatamente. essa troca é muito valiosa, né? É, uma ajuda a outra, fortalece e, enfim. Que você recebe mais assim de perguntas, de dúvidas assim, de pessoas, de mulheres, né, que te seguem? Então, acompanham muito a minha rotina. Por exemplo, estão no desfraude. Aí a maioria das mães perguntou: "Ó, como que foi o desfraude para você? Como que foi na alimentação?" A maioria das perguntas é relacionadas à rotina, ao dia a dia mesmo, porque para ver se é igual na casa, o meu fiz isso, aquilo, é uma troca de experiências, assim, sabe, as mensagens que eu recebo. Então eu converso bastante com muitas mães. E é o Brasil Nossa, é muito todo. legal. Brasil todo. Aham. Eu tenho até seguidores da Suíça que eu sempre converso, que era brasileira, assim, muitas pessoas que moram fora do Brasil, que são daqui, também converso. Tem até uma que eu sempre converso, não lembro o nome dela, uma seguidora também é de fora, assim, é bem legal. É muita gente. Que legal! Acaba fazendo amizade com Amizade todo com mundo, todo né? mundo, exatamente. E acaba ficando próximo, porque a gente uma vai trocando experiência com a outra, e quando você vê, você já tá mesmo naquele bate-papo ali, né? Sim, vai acostumando com a pessoa. Nossa, fiz muitas amizades aqui que eu converso sempre, toda semana, que a gente troca muita informação. Ó, assim, E aqui isso é tá legal, sendo você assim. consegue ainda responder as pessoas, né? Porque às vezes a gente vê que Sim, quando a pessoa tem muitos seguidores e tal, acaba tendo muita demanda, e aí a pessoa às vezes não fica tão próxima, ela acaba ou dando uma mensagem automática, ela não consegue responder uhum, tudo. E isso é legal, né? Porque você acaba conseguindo humanizar isso e trazer aí para você escrevendo, né? Respondendo. Eu acho que isso conta muito, né? Pelo que eu percebo é, dentro das redes sim. sociais. Eu recebo muitas mensagens assim, nossa, você me respondeu. Eu mando mensagem para várias pessoas, ninguém me responde. Mas assim, tem muitas mensagens, às vezes acumula, eu não venço, eu paro assim um tempo, vou responder todo mundo, ler tudo tranquilo e é muito bom. Acontece, né? A gente acaba tendo uma vida também. Então, assim, acho que isso as pessoas conseguem entender, né? Que às vezes Sim, uhum, não vai ter tanta coisa assim de você responder na hora e tal, até porque a gente tem é, outras coisas que a gente faz. Mas é interessante isso de responder, porque eu acho que mesmo que passe um mês, né? Semanas, acho que a pessoa se sente acolhida. Isso é muito sim, legal. exatamente. A doutora Sônia, eu acho que vai entrar aqui também com um bate-papo com a gente. A doutora Sônia Tá. é psicanalista, trabalha muito nesse universo aí sobre crianças. Eu adoro, sigo a página da doutora Sônia, sou fã, porque ela tem coisas muito interessantes mesmo para falar aí sobre o educar, né? Então, ela também tem um curso Uhum. interessante sobre escola de pais e filhos, que é muito legal. A gente se vê em várias situações como mãe também. Até pedir para a doutora Sônia, se estiver por aqui, manda o convitinho aqui para eu já chamar, tá bom? E aí a gente vai fazer
o bate-papo aí, nós 13, o pessoal que tiver dúvida também pode perguntar. Eu acho que nós, como mães, né, e mesmo os pais, de forma geral, a gente vai ter sempre dúvidas, né? Porque cada Sim, fase é uma fase, o meu vai fazer 10 anos, mas eu sempre tenho dúvidas. Agora é a pré-adolescência, então eu tô assim, como não é que eu sabe vou muito. trabalhar com isso? É, Exatamente, é bem assim. sim. Vamos ver aqui, a doutora Sônia falando que já tá, já aceitei aqui, vamos ver. Você já vai entrar. E aí a gente acaba tendo esse help, esse suporte, né? Vai seguindo nas redes. Boa noite, doutora Sônia, tudo Oi, Oi, tudo bem? Gente, tudo? live com três, é a minha primeira vez, hein? Você viu só como nós estamos ficando já? Legal. Muito legal, né? Esse bate-papo. Doutora Sônia, essa Bruna, mãe de gêmeos, está me contando a super história dela aqui, de como é, né? Essa loucura de ser mãe, ainda mais de gêmeos, que exatamente. a nossa demanda é uma, imagina quando duplica, né? Então, Meu Deus. eu acho que é mais complicado ainda, né? No sentido de que da atenção, da Uhum, demanda, né? Da gente se dividir, porque eu tenho um, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, se eu fosse dois, eu não trabalho sei se eu ia dobrado, né? dar conta. É puxado. E a doutora Sônia também tem o filho, né? Mãe também, Sim. e pode falar um pouquinho mais aí com a gente sobre a questão de educar, né? Doutora Sônia, como é isso? Acho que eu estava falando para ela que cada fase é uma fase. Eu já passei por essa aí que ela está dos 4 anos, né? Que é uma fase aí que tem as suas características. Agora estou na fase já da pré-adolescência. Tá, beleza. Eu peço desculpas, mas eu estava numa outra live, então cheguei aqui meio que atropeladamente. A gente vai trocando as figurinhas aí de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? Mas é interessante que a gente sempre pense nos estilos parentais. Como é que nós educamos as nossas crianças quando a gente pensa em educação? Eu não consigo nem imaginar como é ter dois, tá? Um só já tá bom, a gente já fica aqui enlouquecido, então a gente já tem as nossos BOs, as nossas preocupações. Ter dois, mas eu já trabalhei, meu primeiro emprego foi numa creche de educação infantil com crianças de 0 a 4 anos de idade. E tinha 24 crianças em média por sala. Nossa, Eles falavam tia, 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 eu ia dormir, eu escutava a tia a noite inteira com aquela criança me chamando. Então deve ser uma coisa assim, mas é claro que 24 horas é muito mais complicado, né? sim, Então, quando a gente vai falar de educação, é muito importante que a gente tenha aí pelo menos um repertóriozinho básico de psicologia e de comportamento humano. E é muito importante também que a gente se conheça. Eu estava na outra live e uma das mães perguntou que conselho amoroso ela deveria dar para o filho de 13 anos, tá, Tati? Esse é o nosso próximo estágio. Nosso próximo estágio. Que conselho amoroso ela deveria dar para o filho, porque o filho está em crise com a namorada, ele está em dúvida se deve procurar a namorada ou não. Então a gente precisa estudar muito bem os nossos filhos e a nós mesmas, porque a nossa vontade, né, é colocar os filhos todos debaixo da asa e decidir por eles. Qual a decisão? O que vai ser melhor para eles, né? O que ele deve fazer? O correto é. A gente já tem uma resposta pronta para a criança. Então a gente sim. precisa olhar muito para a nossa ansiedade de pais, né? Eu atendo mães que dizem assim: ah, eu não tenho paciência de esperar ela fazer. Então, se você não tem paciência de esperar ela fazer, você não tem paciência de esperar ela aprender, de esperar ela errar, de esperar ela chorar, porque tudo isso vai fazer parte da vida, né? Então, quando você quer resolver tudo pela criança, você está impedindo que a criança experimente o processo de aprendizagem. E quando as pessoas me perguntam qual que é o segredo da educação, né? Como é que a gente vai olhar assim e dizer para os nossos filhos, fiz um bom trabalho, eu fiz o que precisava ter feito aqui para essa educação. É preparar os nossos filhos para a autonomia, é preparar os nossos filhos para que eles tomem as decisões por conta própria, por eles, sabendo pensar em causa e consequência. Se eu procurar a namorada, ela pode me dizer um sim, eu vou ser muito feliz e grato à minha mãe, mas a namorada pode me dizer um não. E aí, de repente, eu chore, eu sofra com tudo isso. E quais são as consequências? Se eu tentei, ela me disse sim,
Ah, eu tentei, tá vendo como foi bom tentar? Você tentou, ela te disse sim, deu tudo certo. Se você não tivesse tentado, ah, eu teria ficado na expectativa, ou talvez você não ficaria com a namorada. É ajudar as crianças a entenderem as consequências das suas tomadas de decisão, e ajudá-las, as crianças, a tomar decisões é fundamental. Ajudar as crianças a entender quais são as consequências dessas decisões e principalmente a questão da resiliência. Eu posso ter tentado com essa namorada, não deu muito certo, não vou namorar mais ninguém? Não, meu filho. Tem a vida inteira para você continuar tentando, vai tentar com outra, tenta com. Vai, você não vai desistir do amor porque você, de repente, se decepcionou aqui nessa experiência. Então, quanto nós, mães, estamos preparadas para controlar a nossa ansiedade, não colocar o carro na frente dos bois, como dizia a minha avó, e atropelar todo esse processo de aprendizagem. Nós estamos numa geração de pessoas muito ansiosas, a gente tem muita pressa, a gente tem pouca atenção nas oportunidades que as crianças vão nos dando para educar. A gente acaba não prestando atenção. Cada situação, cada pergunta da criança é uma oportunidade para a gente ensinar alguma coisa para ela, né? Semana passada estava um frio danado aqui em São Paulo, ainda tá. Mas estava um vento, aquele vento cortava a nossa alma, né, Tati? Nossa. Tava um gelo, né? Tava frio pra caramba, e meu filho entra 7 horas na escola. E aí o coitado, 6 horas da manhã, virou pra mim e falou assim: mãe, eu posso faltar? E a Ai, a vontade, eu pergunta falei assim, clássica. falta, meu filho. Fica debaixo dessas cobertas aí, porque ninguém merece esse frio, né? Mas a gente tem que pensar nas consequências. Nós vamos faltar, filho? Tem certeza? Por que que a gente vai faltar? Porque tá frio. Ah, o motorista de ônibus deixou de trabalhar porque tá frio? O médico deixou de ir para o hospital atender o paciente dele porque tá frio? Eu vou deixar de atender os meus pacientes porque tá frio? Então, por que que você vai deixar de ir para a escola? Porque tá frio? A vida é muito mais do que esse frio de 7 graus que fez em São Paulo, né? Então, quanto a gente vai preparando as crianças para enfrentar as dificuldades e o quanto nós estamos preparados para a nossa ansiedade, para a nossa dó, para a nossa superproteção, e a gente vai impedindo as crianças de aprender o que é a vida. Porque a vida é isso, né? São grandes desafios, a começar a levantar da cama do quentinho. Falei Exatamente. demais. Doutora Sônia, tem gente perguntando, e eu acho que é o caso da Bruna também. No caso de ter dois filhos, por exemplo, né? Estou avaliando aqui que o rapaz escreveu que ele falou que aqui em casa o Romeu é totalmente focado na escola. Já o Rodrigo tem falta de atenção absurda. E assim, quando a gente tem dois, né? No caso também da Bruna, como é que faz? Assim, essa comparação eu acredito que deve acontecer, né? Ele já escreveu aqui na cabeça do pai e da mãe, já percebe que um Uhum. vai muito bem, o outro tem que ficar ali. O pai pode falar isso dentro de casa? E é complicado isso, né, doutor? Como é que a criança se sente nesse caso? Assim, aí tem um irmão e, pô, meu pai tá falando que o meu irmão é melhor que eu na escola, eu não sou, tal. Como é que a gente trata esse assunto? Também é delicado, né, quando tem dois, assim. É. Eu imagino que deva ser muito desafiador com duas crianças da mesma idade, mas tudo que a gente lê na psicologia e é extremamente paradoxal para a nossa vida, porque a gente vive numa sociedade competitiva, né, Bruna, né, Tati? A gente vive numa Sim. sociedade competitiva. A gente se compara. Eu já fiz isso, sabe? Eu já fui para a esteira morrendo de preguiça, na força do ódio. Estou lá na esteira, né? Devagar, aí de repente veio uma pessoa, um tiozão mais velho que eu, foi lá, botou na velocidade máxima, começou a correr. Eu falei, bom, se ele pode, eu também posso, eu vou correr também, tá? Ele tá correndo, eu vou correr. Ele me provocou com a performance dele. Mas nós somos adultos, a gente vai desenvolvendo as nossas ferramentas, as nossas defesas, e nesse mundo cão capitalista, se você não estiver atento a proteger o que é teu e a se desempenhar, você fica para trás. Mas isso é completamente, isso faz mal à saúde mental dos adultos, porque a gente está sempre se sentindo inferior ao outro, né? Basta acessar as redes sociais, a gente vai ver pessoas lindas, maravilhosas e felizes, e nós vamos achar as piores pessoas do mundo, porque tá todo mundo feliz, só eu tô em casa de pijama e pantufa, isso pode acontecer. Mas isso começa na infância e a gente precisa tomar muito cuidado. Com gêmeos, isso vai ser muito mais desafiador, mas a gente precisa
parar com a comparação, porque apesar de serem gêmeos, cada um é cada um. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas necessidades. E é muito importante que vocês tenham essa clareza de não ficar comparando uma criança com a outra, e se de repente um irmão começar a se comparar, eu sou mais rápido que você, eu tirei uma nota melhor do que você em matemática, que os pais tenham essa maturidade para não deixar isso crescer, de falar, olha, cada um é cada um, você tirou 10 em matemática hoje, seu irmão tirou 8, mas amanhã pode ser o contrário. Amanhã o seu irmão pode tirar 10 e você pode tirar 8. Isso depende do professor, depende da nota, depende da sua dor de barriga, depende de várias coisas, depende do que você estava sentindo na hora da nota. E o seu irmão é seu irmão, ele precisa ser respeitado do jeito que ele é, e você também precisa ser respeitado do jeito que você é. Colocar um irmão, comparar um irmão com o outro, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um irmão contra o outro. E Exatamente. quantas famílias nós atendemos na vida adulta de irmãos que não se falam? E você fala, o que foi que deu errado? Aonde foi que errou? Os irmãos não se entendem, eles são diferentes? Comportamentos como esse começa a colocar um irmão contra o outro, um começa a odiar o outro porque o outro está me provocando, porque eu não sou respeitado, porque o meu pai ama mais o meu irmão que tira 10 em matemática e não gosta de mim, e isso vai crescendo a competitividade dentro de casa. Essa é a minha bandeira. A gentileza começa dentro de casa, a inteligência emocional começa dentro de casa, e pai e mãe precisam se entender de psicologia para não cometer pequenos deslizes que provavelmente a avó cometeu e a gente sai repetindo sem saber o mal que a gente está construindo no mundo. Não sei se isso faz sentido para vocês, para você, Bruna, Faz que tem na muito, lida. muito, muito. E é assim, a gente tem que cuidar com tudo que fala. Às vezes eu elogio o desenho da Melissa, mas o Davi e o meu, mãe. O teu também tá bonito, é assim mesmo. Eles sentem assim, sabe quando a gente elogia ou fala, ó, o teu tá errado. É muito difícil, muito difícil. Coisas simples, parece que na cabecinha deles, assim, é algo gigantesco, né? O que é simples pra gente, pra eles é muito, né? É muito importante que a gente considere a sensibilidade das crianças, né? E aqui está um erro muito cometido pelo adulto. O adulto desmerece a inteligência da criança. Ele olha para a criança como um ser que não sabe, um ser que não entende, um ser que não percebe. E aí está o nosso erro, né? E aí está o nosso erro. Porque se a gente observar, né? Eu fiz uma observação simples ontem no shopping, foi eu e o meu filho, e eu tô treinando ele, né? A gente foi pedir lá um hambúrguer. Eu falei para ele, você vai fazer o pedido e você vai pagar. E ele é super tímido, né? Então ele fica assim, ai, mãe, não sei o quê. Eu falei, vai lá, você vai pedir e você vai pagar. E ele foi. E é num lugar que a gente costuma ir, a gente já foi atendido por outros atendentes, e o atendente de ontem não foi nada simpático com ele. Eu percebi que o atendente, tipo, estava zero interessado em ajudar todo aquele processo, que é um processo de treino. Ajuda o menino. Vai lá, pergunta para ele o que ele quer, pergunta se ele quer um complemento, se quer pagar no crédito ou no débito. Ele perguntava para o meu filho e olhava para mim. Ele perguntava para o meu filho e olhava para mim. Eu comecei a olhar para o chão, do tipo, não vou olhar para tua cara, não sou eu que vou responder. Você vai falar com o adolescente. É assim que a nossa sociedade trata a criança. Desmerece, não escuta, não dá atenção. Isso acontece com criança, com adolescente e com idoso, né? É um outro público também que sofre muito com a não consideração. Então, criança sente, criança percebe as coisas o tempo todo. Então, a gente precisa começar a olhar para essa capacidade de sentimento que a gente esquece. Nós também temos isso. É que a gente começa a crescer e começa a agir como máquina, né? Quando a gente vai fazer meditação, quando vem um paciente com crise de ansiedade, o que esse adulto vai reaprender? Ele vai reaprender a sentir, a reconhecer o que você sente e a reconhecer o que o outro sente. A criança tem isso. Você nasceu com isso, Tati, você nasceu com isso, Bruna. Só que a gente esquece.
A gente vai virando uma máquina de fazer coisas. Então, a gente vai reaprender a sentir. Quando você começa a olhar para a criança como um ser que sente, respeitando a criança na sua fase de desenvolvimento, a sua relação com a criança muda. E você começa a dar exemplos para ela de respeito com as pessoas e com ela mesma. Porque quando você desrespeita a criança, você está ensinando a criança a se desrespeitar. Que é muito sério isso. Sim, É, exatamente. eu acho que é muito interessante essa abordagem, né? Doutora, até pensando assim, estava aqui, a gente começa a refletir, né? Pensar nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E as habilidades também, né? Que a gente vai construindo aí ao longo da infância, mas até acho que na idade dos da Bruna, ainda que é essa infância, a primeira infância de 0, né? A 5 anos, 4 anos, ainda não fica tão perceptível na escola e tal. Mas quando eles começam a crescer, naturalmente a gente tem lá um menino que é bom de futebol, o menino que se destaca, o outro que não sei o quê. E a gente percebe muito isso, né? Então, assim, meu filho veio a falar para mim uns dias assim atrás: mãe, eu não quero mais fazer aula de educação física, acho que você podia arrumar algum atestado, alguma coisa assim, porque eu vou ficar no banco mesmo, só assistindo. Eu falei, mas por quê, né? O que está acontecendo? E aí veio isso, né? Porque ele falou, porque às vezes os meninos tiram sarro, eu não estou correndo tão bem, não estou não sei o quê. Então, assim, você percebe que a habilidade, ele tem outros tipos de habilidade. Realmente o esporte não é ele não é tão familiar para a prática, né, esportiva de, sei lá, jogar um handball, um vôlei e tal, ele está aprendendo. Mas essa comparação, ela acontece, né? Então, acho que é muito importante a gente estar sempre tentando ser mais amigo do teu filho possível, no sentido de acolher, de conversar, de entender o que tem por trás daquilo, né? Que realmente Sim. existe ali alguma coisa. E aí, quando eu falei, não, mas não tem problema, vamos lá, a gente conversa também com o professor, ele vai te ajudar e tal, você perde medo da bola, ele vai correr, não sei o que, não tem problema. E aí ele foi ficando mais assim, aí voltou a fazer a aula. E aí, mas eu fui lá conversar com o professor, né? Assim, olha, tá acontecendo isso e tal. E ele entendeu. E aí eu vi que teve essa melhora. Então, é de a gente perceber. É um trabalho, tá, gente? Porque o dia a dia, às vezes, é tão corrido que aí você fala, eu vou ter que arrumar um tempo para ir à escola. Que hora que esse homem tá lá, esse professor? Quem é essa pessoa? Eu preciso conversar. Você entendeu? Demanda. Eu não vou falar porque, assim, eu sou mãe, mas, assim, tem dias que eu falo, meu Deus do céu, né? Justo essa Mas semana. isso, né? Mas eu vou, entendeu? Vou, a gente conversa e resolve, assim, naquele momento. Mas é isso, a gente está ali tentando estar dentro ali, né, do que está acontecendo, das coisas que... Porque pra gente pode parecer super bobo, talvez, né, pro adulto, é o que ela falou, de não dar importância. Mas pra criança é algo forte, né? É Assim, naquele muito. momento de falar, eu não quero, eu tenho vergonha, os outros vão rir, Uhum, o que eu vou fazer ali? exatamente. Então tem esse processo, né? E aí acho que a Bruna vai começar a perceber de repente isso. E aí eu lembrei de uma mãe de uma amiga eu tenho uma amiga que elas são gêmeas. E ela nunca deixou as duas estudarem na mesma classe. Talvez faça sentido, né, doutora? Porque ela queria que as duas estudassem cada uma em uma sala. Então todo ano era isso. As duas caíam na mesma sala, aí ela falar que ela queria que a menina ficasse no terceiro A e a outra no B. Porque aí tinha outras professoras, né? Outros amigos, e ela não queria que as duas ficassem juntas. Eu, na época, não entendia, porque eu achava que o legal era ficarem juntas. Mas hoje eu percebo que faz todo sentido, né? Porque aí você constrói também, assim, né? Aquela Personalidade, né? identificação. Sim, e aí a comparação, de repente tirou 9, 10, 5 em Uhum, matemática, mas a sala é diferente, né? Tem alguma coisa de você falar, né? exatamente. Aham. Estuda na sua sala, não tem aquela sua professora. Então isso é legal, né? É, inclusive, Tati, é recomendado, né, que as crianças com os gêmeos fiquem em salas separadas, tá, Bruna? Você já sai com essa recomendação. Ah, eu ouvi essa Exatamente semana isso até. para essa Ah, construção de identidade e identificação da subjetividade, que cada um é cada um. E até para a uhum, professora também, né? Para saber quem é sim, quem, porque você é mãe, você sabe perfeitamente quem é quem. Para quem está de fora, de repente fala, gente, mas são idênticos, idênticos, né? Ela não fazer essa diferenciação. Mas psicologicamente o ideal é que cada criança fique numa sala. O que é interessante a gente pensar
na comparação e na competitividade. Vou contar um case dessa semana de uma adulta, tá? Ela já é uma mulher adulta, ela tem mais de 30 anos. E aí, lá na sessão, na nossa conversa, ela disse o seguinte: Sônia, eu sempre fui a filhinha da mamãe. Ela tem um irmão e ela é a filha querida da mamãe, a filha estrela da mamãe, que a mamãe tem muito orgulho, sempre teve muito orgulho. E ela sempre foi muito boa no vôlei e boa aluna. Então a mãe dizia assim: ela é a melhor aluna, ela é a melhor no vôlei, ela é a melhor isso, ela é a melhor aquilo. E ela se achava a melhor de todas. Um belo dia ela foi jogar numa federação de vôlei. Ela era a melhor na escola dela. Quando ela foi jogar na federação de vôlei, ela falou assim: Sônia, eu me senti a pior jogadora de vôlei desse mundo. Todo mundo era muito melhor do que eu e eu era uma catástrofe comparada àquele povo. E eu não queria de jeito nenhum que a minha mãe assistisse eu jogar. Mas por quê? Ah, porque ela ia ver que eu não era melhor. Ela ia ver que eu não era melhor. E qual que é o medo? O medo do ser humano é não ser amado. O medo do ser humano é ser amado só pelos meus méritos, é o ser amado pela nota 10, é o ser amado pelo cargo que eu tenho, é o ser amado pelo vôlei, e não ser amado simplesmente porque eu sou quem sou. E quando a gente vai estudar psicologia, uma psicóloga que eu amo, chama Dorothy Briggs, e ela diz o seguinte: nós precisamos ser respeitados e amados pela nossa simples existência. Eu falo: ai, Dorothy Briggs, eu queria tanto que o mundo fosse assim, tão lindo, tão fofo, tão maravilhoso. Mas como é que a gente faz com as crianças? Porque a vida não é assim, não, né? De verdade, assim. Já diz, ok, lá fora não é assim, mas aqui em casa precisa ser assim. O seu filho precisa se sentir amado, muito amado, plenamente amado, independente da performance dele. E é essa preocupação que a gente precisa ter. Quando a gente fala, Tati, de repente, do seu filho no banco de reserva, é importante dizer para ele que sempre vai ter alguém melhor do que ele. Sempre vai ter alguém mais inteligente, mais rápido, mais esperto, mais bonito, mais rico, mais novo. Sempre vai ter alguém mais do que a gente. Sempre, né? Eu até brinquei outro dia, acabei de falar isso, vou falar de novo, porque esse exemplo é muito legal. Eu fui para o Parque do Ibirapuera e a minha meta era correr 14 quilômetros, Tati. Eu corri 18. Eu corri 18 brincando ali naquele parque lindo, vendo aquele povo bonito e tal. Cheguei em casa, falei pro meu filho estava dormindo, eu falei: corri 18 quilômetros, tô tão feliz, tô me achando uma atleta. Abro o Instagram, tinha Caio Carneiro e Joel J participado da prova do Ironman. Fizeram 70 quilômetros. Eu falei: Nossa. toma, toma. Você tá achando que você fez muito, 18 quilômetros? Só que Caio Carneiro e o Joel J fizeram 70. Eu falei pro meu filho: isso é para eu aprender que sempre tem alguém fazendo muito mais do que eu. E conversei com meu filho sobre isso. E a Dorothy Briggs diz o seguinte: diga para as crianças que sempre tem alguém fazendo diferente, fazendo mais ou fazendo melhor. Mas que aqui em casa ele vai ser sempre o seu campeão. Ele vai ser sempre o melhor. E o importante é que a gente tenha no coração da gente que hoje eu fiz o meu melhor, você fez o seu melhor, o seu Sim, filho fez o melhor dele. E aí a competição não é com quem está lá fora. A competição é minha comigo mesma, porque amanhã eu tenho uma meta, que é fazer um pouquinho melhor do que eu fiz hoje. E aí isso traz leveza, isso move a criança para fazer algo mais. Mas a competição, ela não é impossível com um atleta 70 quilômetros. Claro que eu não vou fazer 70 quilômetros, eu não estou preparada para isso, eu não estou treinando para isso. Mas é eu entender que a única pessoa capaz de limitar o meu potencial sou eu mesma e não o outro, né? Então, não sei se isso faz sentido para vocês. sim, muito, muito. E eu acho Vamos começar. interessante, assim, a gente mostrar desde pequeno pro Davi e a Melissa sempre mostra a frustração. E explicando, eles errando, assim, falar: ó, é assim e tá tudo bem, né? Às vezes, claro que a gente não tá com tanta paciência, acaba, né? Mas assim, caiu, acontece, né? E é a vida. Sim, sim. Tem Isso uma é muito pergunta, importante. tem uma pergunta, não é nem uma pergunta, mas é uma pessoa que escreveu assim, que ela sempre foi a querida da mamãe e a mãe dela faleceu. E hoje ela se sente responsável pelo irmão. E ela se culpa muito por ter sido a querida da mãe. Olha só. Hum, bacana. A gente precisaria de mais pecinhas nesse quebra-cabeça, né? A gente precisaria entender um pouquinho mais dessa história. Mas olha só que interessante, Tati. Olha o que eu escutei nos meus atendimentos hoje.
Ai, Sônia, sabe o que eu senti? Uma estranha sensação de felicidade. Olha que interessante. Uma estranha sensação de felicidade. E a gente precisa trabalhar várias questões aí, mas principalmente da culpa, né? A culpa é a base das neuroses. A culpa é uma grande questão em saúde mental. As pessoas se sentem culpadas. E E às mãe, vezes a né? gente. Mãe, eu Mãe acho que é o também. ser mais culpado do mundo, né? A gente se culpa A muito, muito, mãe. muito. A culpa é sempre da mãe. Se você acertar, a culpa é sua. Se você errar, a culpa é sua. Se você tá na rua e vê várias crianças na rua, as pessoas dizem assim: não tem mãe, coitado, não tem mãe. Eu sempre gosto desse exemplo, Bruna, porque se você encontrar uma criança perdida na praia e ela estiver chorando, não tem um ser que pare para a criança e pergunte assim: cadê o seu pai? As pessoas sempre perguntam: cadê a sua mãe? Tipo, cadê a mãe Sim, dessa criança? É sempre a mãe, né? sempre. Então, essa questão da culpa, ela faz parte da nossa educação. A gente precisa mudar isso, porque isso adoece as pessoas. Mas principalmente entre irmãos, eu não sei qual é a história, qual é o repertório dessa pessoa que colocou o comentário, mas às vezes as pessoas se sentem culpadas por serem infelizes, porque percebem que outras pessoas não estão felizes como elas, né? Então ela coloca aí que ela era a queridinha da mamãe, que agora ela se sente aí culpada por ser a queridinha da mamãe. Então a gente precisa entender o que que tem no repertório dessa história toda. Mas acontece, de repente, de você perceber que você está feliz, mas que o outro não está tão feliz quanto você, né? Então, se é o irmão e ela ama o irmão, é entender, mas aí psicoterapia para poder compreender um pouco mais porque dessa culpa de ser feliz, de ser a queridinha da mamãe e ele não. E a mãe também é assim, né, doutora Silvana? Nós vamos nos sentir culpadas e assim, mas é um processo também, né? A gente acha que, eu não sei, mas eu acho que ao longo dessa infância, à medida que o filho vai crescendo também, e aí você vê que já cresceu e consegue dialogar com você de uma forma mais madura e tal. Esse processo não é que a gente termina, mas eu tenho trabalhado muito isso em mim. Então, um processo, assim, você já consegue dar a demanda, né, para ele. Então, você não fica tão culpada, por exemplo. Olha, não vai fazer tal coisa e tal. E aí, o seu não, ele vai fazer um teatro, a carinha, vai, né, falar, não pode mesmo, é complicado. E vai te testar, mas aí você começa a entender que é diferente daquele bebê, daquela criança, que óbvio, né, ali no início da vida, realmente não tinha maturidade para entender algumas coisas, algumas falas e que não estavam. Mas quando vai ficando maior, a gente também vai pegando esse start. E aí essa culpa talvez vai diminuindo. Pelo menos a minha, eu falo que a minha tá diminuindo. É, a minha também já tá diminuindo. No começo é muito pior. Então, a culpa materna, ela é tema de muitas pesquisas, mas vou contar um segredo aqui para vocês, tá? Uma coisa interessante. Nós temos hoje uma média de filhos, né? Eu tenho um, a Tati tem um também. Bruna, você já passou da média, porque a média de filho por casal no Brasil é um filho e meio, tá? Então você já passou Ah, da média. é, É mas um o filho meu e já meio por veio casal. os dois de uma Já, vez só. já, você não teve muito direito de escolher, não. Veio que veio. É. Mas um filho por casal. Mas quando você tem dois filhos, o Freud tem um texto, e outros psicólogos também, que dizem que todo filho alimenta na sua cabeça a ideia de que você seja um filho adotivo. É uma coisa assim do tipo: a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, porque não é possível. Ela pega tanto no meu pé e ela protege tanto o meu irmão, ela protege tanto a minha irmã que ela deve amar mais a minha irmã do que a mim. Então, quando a gente vai falar também de ser o filhinho queridinho, de ser o filho mais amado, o filhinho mais apreciado pela mamãe, a gente esquece de olhar para a mãe como um ser humano que tem sim as suas preferências, que se identifica mais com o filho do que com o outro. Algumas mães vão negar até a morte, elas fazem muito bem por isso, mas aqui nós só temos Uhum. adultos assistindo essa live, não é verdade? É verdade, sim, os pais, as mães e os pais têm as suas preferências de filho, sim, porque eles se identificam mais com o filho do que com o outro. Porque existem, assim como a gente gosta mais de uma pessoa, você vai na faculdade. Tem professor que você ama,
Tem professor que você odeia, só pelo nome dele, só pelo jeito dele, dela. Você fala, não gosto dessa pessoa, não gostei dessa pessoa. E aí, isso exige de todos uma maturidade, terapia na veia para entender tudo isso, né? A Vera Ianconelli, uma psicanalista brasileira fantástica, ela diz o seguinte: a função da mãe, ela não necessariamente seja daquela que botou a criança no mundo. Então, nós botamos no mundo e nós cuidamos dos nossos filhos, porque a nossa cultura nos obriga a ser dessa forma. Aquela mãe que colocar o filho para adoção, que deixar com a avó, deixar com a tia, para a tia cuidar, porque a tia tem mais condições financeiras ou emocionais para cuidar, a Vera diz o seguinte: isso é um ato de amor absurdo. É você abrir mão, é você ser julgada, é você sofrer preconceito da sociedade, mas quando você reconhece que você não tem condição de cuidar daquela criança, muitas mulheres têm filhos, mas não desejaram seus filhos. Muitas mulheres não queriam ter filhos, engravidaram acidentalmente, engravidaram porque o parceiro queria, engravidaram porque a sociedade obrigou a engravidar, ou pior, sempre desejou ter filhos, mas a teoria é linda e a prática é completamente diferente da teoria, né? Ou essa Muito. criança veio completamente diferente daquilo que essa mãe desejou e como que ela lida com essas frustrações, né? Então, olhar para a mãe como um ser humano que também falha, que também tem as suas questões emocionais. Uma paciente outro dia chorou, porque a gente estava falando do pai dela e eu falei, você já percebeu que o seu pai tem depressão? E aí uma lágrima rolou, porque ela tem depressão. E ela sempre culpou o pai pela depressão. Mas você já olhou para o teu pai? O teu pai também tem depressão? Então, olhar para os nossos pais como seres humanos que sofrem, que têm os seus problemas e as suas dificuldades, cura. Por isso que nós adultos precisamos de terapia para dar esse salto quântico aí na nossa existência, entendeu? É Mãe é mãe. verdade. Terapia é uma coisa que acho que todo mundo precisa mesmo, viu, doutora? Porque, olha, eu vou te falar, eu fiz durante 8 anos. Aí depois a minha terapeuta falou: olha, acho que a gente já pode ficar um pouco mais distante, tá? De vez em quando eu volto, viu, lá? De vez em quando dá aperta e eu falo: ó, preciso de uma sessão. Mas foi incrível como eu descobri coisas em mim, como eu comecei a prestar atenção nas minhas atitudes. E foi um processo muito doloroso, tá? Não é fácil, gente. Ainda mais quando a gente já é mãe e é casada também, porque às vezes nesse processo que a gente é mãe, a gente também tem o marido, né? E aí que a atenção não é só para, no caso da Bruna, não vai ser só para dois, vai ser para mais um, né? No Uhum. meu caso, só para um, são para dois. E aí, como você fica no meio disso, né? Então, a mulher também, poxa vida, né? Todo mundo demandando aqui de mim e eu também tô precisando, né? Do colo, de uma atenção. E aí, como é que fica? E aí, assim, só que a gente tem que estar preparada durante esse processo de terapia para escutar determinadas coisas que não é nunca a respeito do outro, é sempre diz respeito a você. E aí eu lembro que no início, doutora, eu quis matar minha terapeuta muitas vezes. Eu falava assim, não, olha, hoje eu Que vou bom. levantar, por hoje deu, vou embora, não quero mais falar contigo e tchau. Porque aquilo me tocava, que me irritava até. Eu falava, não é possível, mas eu tô falando tanto ali do meu marido, eu tô falando tanto ali do meu filho, não sei o quê, e ela só fica falando de mim, né? Assim, você não quer prestar atenção em você, porque é doloroso. E aí, quando a gente começa a entender esse processo, eu acho que o educar também vai ficando um pouco mais leve. Porque aí você vai lembrando da sua infância, de algumas questões que você achava que o teu pai tinha obrigação de ter feito, que a tua mãe tinha obrigação de ter te dado. E aí você começa a prestar atenção, poxa vida, né? Mas eles deram o que eles tinham para dar. E hoje eu fico muito bem com os meus pais, porque eu enxergo muito isso dentro deles, assim, sabe? Do que eles puderam me dar, assim. Então, a gente teve uma vida muito difícil mesmo. Então, assim, o que a minha mãe tinha era aquilo. Então, na época que ela falava assim, filha, não tem como você estudar e fazer faculdade, né? Você precisa me ajudar e tá, trabalhar e tal. Não é que ela não queria que eu estudasse. Na época eu entendi assim, poxa, minha mãe é a única mãe que não quer que a filha estude, sabe? Assim, que faça uma faculdade. Mas é que ela não tinha condições, ela nunca fez uma faculdade, nem o meu pai. Meu pai parou de estudar na quarta série do primário. Então, para eles, o estudo, era legal, mas em primeiro lugar vinha o trabalho. Então, eu tinha que trabalhar. Então,
isso para a gente entender é um processo, né, doutor? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que acho que nós, mães, a gente precisa procurar, talvez, se recordar como era o nosso processo na infância, como os nossos pais eram, né? E talvez nós gostaríamos que fosse, para que a gente não coloque isso hoje como talvez os nossos anseios, né, em cima dos nossos filhos. E para não ter isso, eu não sei, você é profissional da área, muito melhor do que eu, vai conseguir explicar, mas é isso que eu sinto, assim, no dia a dia. E aí a gente vai trabalhando sempre isso. Eu vou puxando lá atrás, de quando eu era criança, aí eu penso, ah, não, mas eu lembro de tal coisa, não, vou falar isso pro meu filho, e vou tentando acertar e errar ali. Eu não sei se estou no caminho certo, mas estou indo. A grande questão, Tati, que eu gostaria de colocar aqui é a seguinte: se a gente for fazer um estudo, né, sobre o desenvolvimento do mundo, de como as coisas vêm acontecendo, vamos pensar só a nível Brasil, né? Nós temos acesso a muito mais escolas particulares, nós temos acesso à alimentação de uma maneira muito mais fácil, nós temos água quente, nós temos uma série de recursos. Eu gosto muito do Yuval Harari, ele tem lá o best-seller dele, Uma Breve História da Humanidade, vendido no mundo de maneira recordista, vale a pena todo mundo ler. E ele vai falar sobre os desafios do século XXI, sobre a escala evolutiva, de como a vida veio melhorando, né? E ele fala muito dessa questão do chuveiro quente, de quanto a gente não valoriza, o quanto é confortável ter chuveiro quente. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu vejo muitos pais se limitando a um estilo de educação recebido por eles. Vou dar um dado aqui importante para vocês, tá? É um dado absurdo. 70% dos pais no mundo, 70% dos pais no mundo ainda batem nos filhos, tá? E bater pode ser um beliscão, uma puxadinha de orelha, mas algum tipo de violência física. Quando você não consegue controlar a criança, você não consegue conversar com ela, você vai lá e pune a criança com castigo físico. 70% dos pais no mundo ainda fazem isso com as crianças em pleno século XXI. E aí, num outro momento, a gente fala sobre os prejuízos com relação à violência física, mas os danos psicológicos são enormes, né? A gente já sabe disso. Agora, por que os pais continuam batendo nos seus filhos em pleno século XXI, sabendo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente que bater em criança é crime, que isso é um ato de covardia, porque a criança ela é menor, ela é mais fraca, ela não tem defesa, e ela nem entende, às vezes, porque que ela está apanhando. É mais ou menos assim, uma confusão, é uma violência cometida contra a criança. E por que os pais repetem isso, Tati e Bruno, quem está assistindo aqui? É importante a gente se fazer essa pergunta, né? Porque o que os pais fazem? Eles acabam repetindo modelo do que os pais fizeram com eles. E muitos usam Sim. isso como uma muleta, uma coisa assim. Ah, eu apanhei, eu não morri. Meu pai bateu em mim, eu não morri. Ah, eu não consigo fazer me obedecer, então eu bato nele, porque assim ele vai me obedecer. E obedece mesmo, olha que assustador, né? Por que que o bater funciona? Porque quando você bate, a criança assusta e ela para, porque tipo, meu Deus, o que que aconteceu aqui? É melhor eu parar, porque eu tô correndo algum risco. Então a criança para. E aí o adulto, na ignorância dele, entende o seguinte: se eu bater, funciona. Então é isso aí que eu vou fazer, porque bater funciona. Tá vendo como funcionou lá? Eu bati, ela ficou quieta. Eu bati, parou de fazer o que estava fazendo. Obedeceu, né? Obedeceu. É um absurdo, mas isso ainda existe e existe muito. Como eu disse, as pesquisas mostram que 70% dos pais ainda batem nos seus filhos. E aonde está ancorado, Tati e Bruna? Quando a gente não faz terapia, quando a gente não busca informação, quando eu não busco entender como é que o mundo está funcionando, quais são as transformações que acontecem no mundo, falta recurso. Aí eu boto o filho no mundo. Ah, eu não vou ler livro de psicologia, eu não vou estudar, eu não vou assistir essa live aqui, não. Minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim, porque olha só quem eu sou. Ó, eu sou uma pessoa que trabalha, eu sou uma pessoa que paga as contas, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada. Funcionou, então eu vou bater na criança. Só que a criança de hoje não é a criança de 20, 30, 40 anos atrás. Ela é uma criança mais consciente, é uma criança mais informada, é uma criança mais crítica, é uma criança que continua sensível, porque não significa que a gente também não sentisse quando a gente apanhava, porque eu apanhei na infância, não apanhei muito, mas eu apanhei.
falta de inteligência emocional, Luciana. Mas olha só que interessante. A gente aprende a usar o Wi-Fi, a gente aprende a usar o WhatsApp, a gente aprende a usar o Instagram, a gente aprende a fazer dancinha no TikTok, a gente aprende a usar o filtro para fazer as fotos nas redes sociais, mas de repente a gente não dedica tempo para informação, para aprender como é que a gente pode educar melhor os nossos filhos e onde é que eu estou errando. O que que eu posso Uhum. fazer para diminuir, por exemplo, o número de suicídio entre os adolescentes? No Brasil, essa já é a terceira maior causa de morte entre os adolescentes, de acordo com a Unicef, É. tá? Isso é responsabilidade dos adultos, isso é responsabilidade dos pais. Isso é responsabilidade dos pais. E o adolescente, quando ele decide cometer suicídio, que é lamentável, é triste para nós, isso não aconteceu só na adolescência, no último ano de vida dele, né? Mas isso veio acontecendo desde a concepção, num lar conflituoso, em pais que brigam, em pais que batem, em pais que discutem, em pais que não têm inteligência emocional e, consequentemente, eu não consigo doar isso para o meu filho. Porque a minha mãe fazia assim, a minha mãe batia e funcionou, então eu saio repetindo esse modelo. Então, que a gente consiga fazer essas reflexões sobre o que é que a gente deve ou não repetir. Não dá para continuar educando os nossos filhos como nós fomos educados, porque o mundo é outro, as necessidades são outras. Hoje Tudo você acha mudou, que o seu né? filho está seguro? Tudo mudou. Você acha que o seu filho está seguro com o celular na mão dentro da tua casa? Não tá. Se você não tomar as medidas preventivas para isso, o seu filho está correndo grandes riscos. Mas eu me Exatamente. perco aqui nas minhas redes sociais, deixa eu fazer uma foto para postar aqui e eu esqueço do meu filho, né? Ou então eu bato nele, faço ele me obedecer, ele cala a boca, ele vai dormir e eu acho que tá tudo bem. E às vezes Então eles é ficam no segundo plano, né? Deixa lá, dá o celular e, né? muito comum. Então eu me vitimizo, eu digo assim: a minha mãe não me colocou em escola particular, a minha mãe não me deu tênis da moda, a minha mãe não me dava metade do Ó, a comparação aqui de novo, tá? Outro erro. Comparar o seu filho com a vida que você teve. Ah, se fosse Uhum, eu, já lavava a louça, já limpava a casa, você tá aí nessa vida boa. Tá errado. uhum. É um outro Eu, momento, é uma outra vida, você é uma outra pessoa, seu filho tem a necessidade dele, ele nasceu no século XXI com um mundo completamente diferente. Então, nós precisamos sim de informação para educar melhor as crianças. A gente precisa sim. falar sobre isso, sim. Não repita o que os seus pais fizeram. Vai para terapia para entender por que seus pais fizeram o que eles fizeram. Eles só trouxeram aí toda uma carga ancestral que você não precisa repetir com o teu filho, porque o teu filho tem uma outra necessidade, vive num outro mundo e você precisa fazer a diferença, sim, a sua responsabilidade como adulto com a criança. E as Agora, frases parece que se repetem, né? Assim, lá de muito. trás, né? Toda mãe parece que fala a mesma frase. São padrões, né? Que a gente fica É, repetindo, de gente. na verdade, né? Uhum, E bem sempre isso. a gente fica fazendo, repetindo o padrão, A né? mesma coisa, aham. E é exatamente isso. Eu acho que é isso que a gente começa agora a dormir com um pensamento diferente, né? Alguma coisinha entrou aqui para a gente pensar, poxa vida, realmente acho que o momento é diferente, né? Os meus filhos estão, faz parte aí de uma história diferente, né? Aquela lá do meu pai e da Sim. minha mãe era uma, né? Então agora eu sou eu e mais essa outra pessoa que eu resolvi me relacionar com outra história. Acho que se a gente começar a pensar nesse processo, eu acho que as coisas acabam conseguindo ter um olhar diferente, né, doutora? E por isso também que a doutora Sônia tem lá o curso de escola de pais e filhos, porque Escola de realmente a gente mães e precisa pais. de escola. É, É a a gente precisa de uma escola. escola de mães e pais, Tati. E eu coloquei as mães primeiro de propósito, viu? De Sempre as mães, propósito. doutora. É, as mães primeiro, escola de mães e pais. Porque assim, quando você vai numa universidade, quem que você tem mais? Homens ou mulheres, Tati? Numa universidade. Ah, depende, não depende muito de qual universidade, se for um curso, por exemplo, tem cursos que a gente, por exemplo, eu quando fui fazer nutrição, só tinha mulher. Viu? Na minha Só que turma, uma mulher. De modo geral, quando a gente vai fazer um estudo de quem é que estuda mais, homem ou mulher, mulher. Quem passa mais tempo com os filhos, mãe ou pai? Mãe. Eu fui Mãe. na escola de pais, na reunião de pais do meu filho semana passada.
Sento lá, tudo para minha observação, né? Tudo para mim é Ei, laboratório. mãe. Sento lá, fui contar quantos pais tinham, Bruna. Não tinha nenhum. Tinha nenhum pai. Nem no corredor também não tinha. Encontrei um lá embaixo e Imagino. falei, salvei um. Salvei um para dizer que não tinha nenhum, salvou um. Aí andei mais um pouco, vi um outro entrando no carro. Falei, ah, tá, tudo bem. O mundo não tá 100% perdido. Mas por que que tem mais mães? Existem uma série de questões culturais que precisam ser desmistificadas, porque hoje a mulher paga as contas, a mulher trabalha, a mulher está na universidade. Quando você vai considerar anos de estudo, estatisticamente a mulher estuda mais do que o homem, mas financeiramente, na hora de receber, a mulher recebe até 30% menos do que o homem, tá? Isso não é só no Brasil. Em Hollywood, se você for comparar o salário da Meryl Streep com o salário do Leonardo DiCaprio, você vai ter essa diferença de salário lá também. As mães estão sempre participando muito, a gente se preocupa mais da educação dos nossos filhos. Nós somos preparadas. Quando a gente nasce, né? O que dão de presente pra gente? Uma boneca para você balançar, já vão te treinando para ser mãe. E o menino ganha um carrinho, ganha uma pipa, ganha um skate, uns brinquedos até bem mais interessantes do que uma boneca. Mas nós somos treinados para cuidar mais das crianças e as mães estatisticamente participam muito mais da vida dos filhos. Então, escola de mães e pais. Que os pais estejam se movimentando para se aproximar um pouquinho mais. Mas quando a gente vai falar de criança em consultório, de criança que faz terapia, não adianta vir só a criança. Se a criança está vindo para terapia, me desculpem as mães que estejam presentes, mas você tem responsabilidade nisso. Então, não adianta a gente mudar o comportamento da criança, levar no melhor terapeuta, se os pais não tiverem consciência de que eles também precisam mudar comportamento. Então, a escola de mães e Ai, pais, com a proposta de ensinar inteligência emocional, ensinar os pais a ensinar inteligência emocional para os seus filhos, para que eles comecem a ter essa consciência. Então, essa é a proposta. eu estou bem nessa fase difícil, assim, de não saber o que fazer. Vejo que eu preciso de ajuda, que meus filhos precisam de ajuda. Aquela fase da obediência, né? Que não obedecem, são desobedientes, teimosia. A gente chega um momento que não sabe mais o que fazer, né? E Já é começa a muito difícil. responder, Aham, a criança já começa a te questionar, te colocar ali, né, sim. em prova. Já sai daquela fase do bebezinho, e aí começa. Essa fase é difícil mesmo, é difícil. É... Bruna, depois eu te indico uns livros. Mas com Ai, eu 4 quero. anos de idade, o cérebro dele está a 260 por hora, meu amor. É assim, eles não vão obedecer mesmo, é a fase da Uhum, birra. Eles não entendem não, tá? Então, assim, você vai uhum, precisar de estratégias para usar o não. Eles não obedecem, não é porque eles não querem. Eles não obedecem porque o cérebro deles está em pleno desenvolvimento. Então, eles estão entendendo tudo o que está acontecendo no uhum. mundo. E nem sempre esses comandos são muito claros. Dica de ouro aqui para todo mundo. Com adulto isso também funciona, tá? Mas evitem usar os nãos nas frases. Não esqueça, não vai deixar derramar, não corra, não fale alto. Nosso cérebro não traduz a palavra não, tá? Em caso de incêndio, não use o elevador. Eu vou para onde? Caramba, se esse lugar está pegando fogo, para onde eu vou? Você não consegue nem pensar para onde você vai. Ah, E a placa deveria estar escrita: em caso de incêndio, use a escada. Ah, é verdade, tem uma escada aqui para usar. Então, com a criança, a gente usa o não de maneira errada. E tem um livro que fala só sobre não, sobre os prejuízos do não. A Luciana está rindo aqui. A gente faz tudo errado com a criança, tá, Luciana? A gente faz tudo errado. Eu sempre usei esse exemplo, né? A criança está de camiseta branca, tomou banho, penteou o cabelo, aí você dá um copo de suco para a criança. Aí você diz assim: não vai derramar esse suco, hein? A O criança Tony, derrama, olha para baixo. mas é bem Aquele assim mesmo. você derramou um suco, a criança chora, ela tá completa. E inconscientemente, ela só seguiu o teu conselho, porque depois do não, o que que vem? Derrama esse suco aí, tá? Derrama esse suco aí na tua roupa e vamos ser felizes. E a criança não entende isso. Na verdade, nós também temos dificuldade de entender o adulto. Isso é comprovado cientificamente.
Então, a criança com 4 anos de idade, Bruna, você precisa de babá, você precisa de mãe, você precisa de tia, você precisa de pai, você Uhum. precisa de um exército perto de você para dar conta de toda essa necessidade delas. Mas elas vão chorar porque elas querem uma coisa e elas não entendem por que que não pode. Elas não entendem que é hora de dormir, elas não entendem que é hora de comer, e não é pessoal, tá? Senão você vai dizer, tá me desobedecendo. Não, ele nem sabe o que é isso ainda. Ele tá só, tipo, quem eu sou, que planeta eu estou, ele tá entendendo, tá Fazendo começando a a entender vontade tudo isso dele, agora. né? É, aqui qual o nome desse livro dos prejuízos do não? É O Cérebro que Diz Sim. O Cérebro que Diz Sim, da Jenny Nelson. Depois eu dou um print e a Jaque coloca aqui nos stories para vocês. E eu mando para você também, Bruno. Ai, que bom. Muito legal, doutora Sônia. A gente ficaria aqui, ó, horas só aprendendo, e aí a gente começa a ver a importância que é a gente ter um profissional para auxiliar a gente, né? Porque realmente, às vezes, a gente e de verdade, a gente não tem como abraçar tudo, a gente não tem como fazer tudo. E eu digo isso até pela minha profissão, acho que pela a profissão da doutora Sônia, porque assim, a gente vê o quanto é importante em qualquer esfera a gente ter ajuda. E aí a gente pensa assim, não, mas educar é isso, é o dia a dia, eu vou aprendendo a ser mãe e tá tudo certo. E não, né? A gente precisa entender que nós precisamos de ajuda de verdade. Porque senão acho que o estresse que a gente vive como mãe do dia a dia, ele acaba sendo tão intenso que a gente passa isso para as crianças e aí Para já tudo eles. ficou perdido. E aqui, aí quando você vê a sua casa tá Tá um parecendo caos, né? Aham. terra, o caos foi instalado, você quer sair correndo, arrumar Desce tudo. daí, faz isso, aquilo e ai. E aí você fala, perdi as rédeas. E aí acho que por Aham. isso esse dado cresce tanto, viu, doutora Sônia, do bater e tal. Porque chegou um momento que você tá gritando, gritando. E eu já me vi nessa cena, viu, gente? Lá atrás, com meu filho com 4, 5 anos. Que você tá querendo que, meu Deus, só faz isso, faz aquilo. Não, e a criança não te ouve, não te ouve, não te ouve. Você tá Uhum. gritando, você tá falando. E aí você Sim. começa, de repente, até parecendo uma maluca mesmo. E aí o que você vai fazer? Pelo amor de Deus, você tem que dar um chacoalhão assim, ó, me presta atenção, entendeu? E isso é desgastante pra gente, porque depois que a gente faz isso, a gente se sente culpado, a gente não fica Uhum. bem. O dia parece que Muito não rendeu, péssima. a gente fica péssima com aquilo, e aí a gente quer compensar, aí parece que piorou, você quer comer negócio Compra isso, aquilo, dá, e quer quando comer você, isso e ai. e quando você vê realmente você precisa de ajuda. Aí você senta no sofá e fala, meu Deus, eu preciso de ajuda. E acho que é esse momento dos livros, de procurar um bom terapeuta para te ajudar, né? Com o que eu faço, para eu ter essa inteligência emocional, que acho que é muito complicado, né? A gente não nasce com isso, a gente tem que desenvolver isso ou aprender isso mesmo. E aí é complicado, né? No dia a dia a gente querer produzir algo que a gente poderia, né, ter uma noção melhor Um para ser conhecimento, né? aplicado de uma forma melhor, né? Para a gente não E, enlouquecer. e falta de A escola do meu autocontrole, né, filho também da gente, assim, estoura e depois fala, meu Deus, o que eu fiz, briguei, né, e se sente Sim, a pior sim, mãe do mundo. sim, a A gente escola do meu filho tem um programa chamado Projeto de Vida. Gente, como eu queria estudar na escola dele, só para fazer esse programa aí, Projeto de Vida, eu acho isso incrível. Porque quando a gente fala de preparar para ter filhos, é importante que um casal, quando ele se casa, ele faça o planejamento familiar. E nesse planejamento familiar já esteja essa preparação, sabe? Porque assim, Bruna, hoje, como é que tá a tua vida? Eu não sei como é que tá, mas você tem 2 filhos pequenos, com 4 anos de idade, você mal dorme, você tem uma série Uhum. de coisas para fazer em casa. E como é que você estuda? O ideal seria que você tivesse um tempo para estudar, mas é importante que a gente também crie essa consciência social, né? Que a Tati falou assim: ah, a gente precisa de ajuda. Eu escrevi uns livros, né? Eu tenho 3 livros da coleção Mundo de Tina e tem a Mamãe Polvo. A Mamãe Polvo, ela tá linda, maravilhosa, ajudando todo mundo e de repente ela se deprime. E a ilustradora é maravilhosa, ela põe os olhinhos da Mamãe Polvo ficando tristinho. E ela vai na doutora Saratuda, a doutora Saratuda diz assim pra Mamãe Polvo, já pensou em pedir ajuda? Aí ela olha para a doutora Saratuda e diz assim, pedir? Mas eu não peço nada. Eu que ofereço, eu que ajudo todo mundo. Essa coisa da mãe, né? De Uhum, ajudar, ajudar, exatamente. ajudar, ajudar. Mas não, pede ajuda. Porque Fazer a muito pelos sociedade outros, né? faz pelos outros, mas a sociedade diz assim: ah, quem pariu Mateus que balance. Eu já escutei muito esse ditado, vocês já devem ter escutado esse ditado também. É como que só a mãe tivesse a obrigação de cuidar do filho. E não é.
Porque essa mãe hoje, ela vai para academia, ela precisa ler, ela precisa viver, ela precisa se cuidar, ela precisa trabalhar. E esse filho tem uma avó, tem tia, tem pai, tem babá, né? Porque as pessoas acham que de repente ter babá é luxo, ou que ter babá é para uma pessoa que de repente trabalha. Não. Se você está em casa com duas crianças, você precisa de ajuda, porque é extremamente estressante, é extremamente desafiador. E aí, quando a mãe mete os pés pelas mãos, quando a mãe surta, a culpa é de quem? De novo, a culpa é da mãe. E aí a gente precisa fazer uma série de debates, depois a gente faz uma outra live, né? Sobre essa síndrome que tá se espalhando por aí. A Karina Godoy até escreveu um livro sobre isso, que é a Síndrome de Mulher Maravilha. É essa crença que a sociedade colocou sobre as nossas costas e que nós assumimos, belas e plenas, de que a gente tem que dar conta de tudo. E a gente não tem que dar conta de tudo, né? Então, a educação de uma criança, ela deve ser, sim, compartilhada com toda a família. E esse é um outro ponto também, né? Para quem vive na cidade grande, as famílias hoje moram longe uma da outra. Os avós estão mais velhinhos, ou não se tem mais avós, ou os avós estão por aí passeando, viajando. Essa conexão com a família deixou também a maternidade muito solitária, né? E a gente vai se virando do jeito que dá. Então, falar sobre mães, falar sobre os desafios de educar, gente, é uma pauta para a gente ficar aqui, ó. Pode agendar outras lives aí, que a gente tem muito Com que conversar. certeza Bastante. faremos outra live, porque eu acho que todo mundo gosta desse assunto. Eu acho que é um momento em que nós, mulheres, paramos um pouquinho para observar um pouquinho fora da caixinha também ali, né? O todo e trocar essas experiências e saber que não é só com a gente que acontece isso, que, né, outra pessoa também passa por isso. Eu acho que a Bruna também tem a página dela aí levando essa experiência aí para as pessoas do cotidiano, que é ser mãe de gêmeos, que é muito desafiador. Sim. E que acontece com ela também. Eu já disse aqui que está passando por esses momentos aí dessa fase mais difícil das crianças. E a doutora Sônia aí com esse respaldo de um olhar profissional, que eu acho que faz toda a diferença para a gente, né? Quando a gente começa a pensar, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí tem sempre ali uma dica de ouro, né? E aí a gente vai indo, e o assunto vai se estendendo. Então, com certeza, a gente vai querer fazer uma nova live falando sobre maternidade, sobre educar, que eu acho que é um assunto muito interessante. Eu acho que toda mãe quer escutar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente acaba se identificando e acaba tentando melhorar também, que eu acho que é o intuito de todas nós, né? Sempre acertar, né? A gente está aqui para isso, tentando acertar, mesmo que seja ali no meio daquele caos todo, a gente quer. Ai, meu Deus, como posso amanhã fazer melhor, né? Para não repetir isso aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor, foi muito enriquecedor. Eu queria agradecer muito a doutora Sônia, com a agenda aí super corrida, que aceitou o nosso convite. A Bruna também, de conversar aqui com a gente. Acho que nós hoje recebemos aqui muitas mensagens carinhosas aí do pessoal que gostou bastante, que quer assistir novamente outras lives. Para quem perguntou, a live vai ficar gravada sim, certo? Depois vocês podem compartilhar com todo mundo aí. E é isso, gente. Eu queria agradecer que o nosso tempo está acabando. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. Mas o assunto rendeu muito. Muito obrigada, Bruna. É um prazer enorme te conhecer. Muito Obrigada a obrigada. você. Obrigada, doutora Sônia. E podem deixar aqui, vou falar para a Bruna deixar aqui o Instagram dela, falar um pouquinho das pessoas que quiserem entrar em contato com ela e a doutora Sônia também, certo, meninas? Um beijo aí para vocês. Deixa eu só agradecer, peraí, Tati. Agradecer a Lúcia aqui, ó. Na maioria das vezes são os pais que precisam passar por terapia, não é, doutora? É, Lúcia, é verdade sim. Tamo junto. Para educar o filho com respeito, a gente não vai conseguir ler todos os comentários. Quero agradecer a galera aqui do Instagram que estava aqui comigo, a Mari, que é uma maravilhosa, onde eu tô, ela tá comigo, ela tá sempre assistindo as lives e trazendo comentários bem interessantes. E a todos vocês que colocaram comentários aqui. Beijo grande, meninas. Bruna, foi um prazer. Agradeço. Tati, até a próxima. Obrigada. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Boa noite. Tchau, Beijo. obrigada. Boa noite.